Em fevereiro, um atropelamento em massa ocorreu na região central de Porto Alegre. Ciclistas ligados ao movimento Massa Crítica faziam uma manifestação pacífica quando foram atingidos pelo motorista Ricardo Neis, de 47 anos, que acelerou o carro propositalmente após desentendimentos com alguns ciclistas. Ricardo foi preso por 1 mês e foi solto em abril. Felizmente, ninguém morreu. Qual o acontecimento do ano mais marcante para você? Foi o acidente de Fukushima porque matou muita gente e isso trouxe grandes consequências sociais no mundo. Uma das maiores tragédias nucleares aconteceu em março em Fukushima, no Japão. Primeiro o terremoto, depois o tsunami, o que causou explosões nos reatores da usina nuclear da cidade. Além da morte de milhares de pessoas, fica o medo da radiação que se espalha contaminando o solo, a água, os animais e tudo o que é vivo. Qual o acontecimento do ano mais marcante para você? O massacre do Realengo. O ex-aluno Wellington Menezes de Oliveira, 23 anos, invadiu a Escola Municipal Tasso da Silveira, no Realengo, no Rio de Janeiro, disparando tiros contra os alunos. Alternando disparos com um revólver calibre 38 e outro 32, o rapaz matou pelo menos 12 crianças. Dos alunos mortos, 10 eram meninas. Wellington premeditou cuidadosamente o crime, deixando uma carta escrita e indicando até o lençol no qual seu corpo deveria ser enrolado. Após o massacre, ele cometeu suicídio. Em maio, a cerimônia de beatificação do Papa João Paulo II emocionou milhares de pessoas em Roma. Bento XVI oficializou seu antecessor como beato e abriu caminho para que Karol Wojtyła seja canonizado. Basta apenas que um milagre do falecido Papa seja cientificamente provado. Também neste mês subiram ao altar em Londres, na Inglaterra, o príncipe William e a plebeia Kate Middleton. Após o casamento, dirigiram-se ao Palácio de Buckingham, onde apareceram na varanda e trocaram o beijo oficial. Qual acontecimento do ano foi mais marcante para você? A morte de Osama Bin Laden. Por quê? Porque a morte dele simboliza a tentativa de colocar o fim no mundo numa política de terror. Ok, obrigada. Uma política, vale a pena lembrar que uma política alimentada pelo próprio primeiro mundo, ou seja, a política externa adotada pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, pela França e pela Itália, que ao longo dos anos somente se preocuparam em explorar os países do terceiro mundo e do Oriente Médio, fazendo com que nascesse uma pessoa besta igual Osama Bin Laden. Ok, muito obrigada. O presidente Barack Obama anunciou pela TV em maio a morte do terrorista Osama Bin Laden, responsável pelo ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center em 11 de setembro de 2001. O terrorista saudita, líder da organização Al-Qaeda, foi morto em tiroteio em uma mansão no Paquistão e seu corpo foi jogado ao mar pelo governo dos Estados Unidos. Outro massacre aconteceu na Noruega no mês de julho. Anders Behring Breivik foi o responsável pela morte de 93 pessoas. Vestido com uniforme de policial, ele atacou um acampamento de jovens do Partido Trabalhista norueguês na ilha de Utoya e provocou uma explosão junto a prédios do centro da capital. Anders era autor de declarações anti-islâmicas e de caráter ultradireitista, além de ter pertencido a um clube de atiradores. Esse foi o maior ataque em território norueguês desde a Segunda Guerra Mundial. Mais um caso de bebê abandonado aconteceu esse ano. Também em julho, a doméstica Jocilene Veloso, de 33 anos, ligou para a polícia militar para denunciar o abandono de um recém-nascido. Ele estava em uma lixeira em frente à sua casa na periferia de Botucatu, em São Paulo. A mulher foi identificada como a mãe do menino e vai responder por falsa comunicação de crime. A criança ficou sob cuidados no hospital. Qual o fato do ano mais importante para você? Pra mim foi a morte da Amy Winehouse, porque eu era muito fã dela, eu gostava muito dela. Eu chorei muito, eu fiquei uma semana em casa e eu não conseguia sair e eu via todas as reportagens, eu li tudo sobre ela. Foi muito doloroso. Milhares de fãs ficaram perplexos com a notícia da morte da cantora Amy Winehouse em julho. Muitos acreditam que ela tenha sido vítima de overdose de drogas ou álcool, já que Amy não escondia seu vício e havia sido internada diversas vezes.
A cantora foi encontrada morta em seu apartamento em Londres, onde os fãs deixaram lembranças e homenagens para ela. No mês de agosto, o ator Reinaldo Giannichini recebeu o diagnóstico de câncer linfático, de origem indefinida. Seu tratamento ainda está sendo feito com a hematologista Iana Noves, que cuidou da presidente Dilma Rousseff, que teve o mesmo linfoma em 2009. Giannichini raspou a cabeça para antecipar os efeitos colaterais da quimioterapia. Mesmo assim, as fãs ainda continuam achando o ator maravilhoso e torcem por sua recuperação. A explosão no restaurante Filé Carioca, no centro do Rio de Janeiro em outubro, causou a morte de 4 pessoas e deixou 16 feridos. Segundo o delegado Antônio Bonfim, o dono do restaurante Carlos Rogério do Amaral não foi o único culpado pelo acidente. A Prefeitura do Rio e o Corpo de Bombeiros teriam a obrigação de fiscalizar toda a estrutura do estabelecimento antes da expedição do alvará, mesmo sendo provisório. Em outubro, 3 mulheres, Ellen Johnson Sirleaf, presidente da Libéria, Leima Bowie, ativista liberiana, e Tawakkul Karman, ativista do Iêmen, venceram o Prêmio Nobel da Paz de 2011. A premiação foi concedida a elas por suas lutas pelos direitos das mulheres na participação do processo da construção da paz. As 3 dividiram em partes iguais US$ 1,5 milhão. Em relação à Copa, a presidente Dilma Rousseff garantiu que dos 10 estádios em obras para a Copa do Mundo de 2014, 9 deles estarão concluídos até o final do ano que vem. Sobre as obras nos aeroportos, Dilma destacou que em 6 terminais da cidade-sede as obras já começaram e em outros 5 a licitação está em andamento.